Deixa eu contar para vocês que agora é lei. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou ontem a lei que torna pública a consulta de nomes completos e CPFs de pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual. A lei também determina a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Convidamos um advogado para poder explicar mais como tudo isso vai funcionar. Ô, Glaucinha Araújo, você está do lado do advogado. É uma excelente notícia essa, né, Glaucinha? Bom dia para você, bom trabalho, bem-vinda, coisa linda. Oi, João, eu fico feliz demais em dar essa notícia, viu? Bom dia para você, querido, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Manhã. Durante todos esses anos de profissão, eu já noticiei muitos estupros de vulneráveis, assim, vários, são incontáveis até. E quando a gente fala nesse tipo de crime, a gente sabe que quando é praticado contra uma criança, essa criança, com medo, ela nunca diz. Quando ela vai revelar tudo isso, ela já está adulta. Então, por isso é tão importante esse cadastro, porque a partir de agora, se você colocar o nome daquela pessoa que cometeu o crime e o CPF, você já vai saber se ela é ou não condenada por estupro, também por pedofilia, por crimes relacionados a crimes sexuais. Então, tudo isso vai estar nesse cadastro, mas a gente convidou para conversar com a gente sobre esse assunto o advogado Henrique Toscano, está aqui ao nosso lado. Bom dia. Como vai funcionar esse cadastro? A gente sabe que ontem que foi anunciado, então é tudo muito recente, mas já dá para dar uma informação de como tudo isso vai funcionar? Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Correio. É um cadastro extremamente importante e interessante, como você bem pontuou, porque vai dar transparência a um banco de dados públicos com aqueles que foram condenados por crimes de natureza sexual. Ou seja, já existe uma proposta de cadastro de predadores sexuais, de pedófilos, e agora tem um banco nacional que vai cadastrar aqueles que foram condenados em primeira instância por crimes contra a dignidade sexual. E aqui a gente não fala só da pedofilia, a gente está falando aqui do favorecimento sexual, prostituição, corrupção de menores para prostituição, divulgação indevida de imagens íntimas, o estupro de vulnerável, o estupro na modalidade normal, todos esses crimes que realmente afetam a sociedade. O banco de dados serve não só para a sociedade, como também serve para as autoridades. Eu discutia anteriormente contigo, exatamente isso. Os crimes de pedofilia hoje são crimes praticados em rede, por vezes com auxílio da internet. Com esse banco de dados nacional, unificando essas informações, vai facilitar para se pesquisar, para que o cidadão tenha acesso, mas também para que outras autoridades de outros estados se comuniquem mais, não é? Até mesmo para identificar alguém foragido, identificar alguém que foi condenado, mas conseguiu fugar, né? Alguém que está com mandado de prisão em aberto, lógico, a gente sabe que existe um Banco Nacional de mandados de prisão, mas um cadastro unificado ajuda o Ministério Público, as delegacias, até mesmo a trabalhar melhor. E, logicamente, o acompanhamento desse banco de dados para quando, no cumprimento da pena desses indivíduos, quando eles vierem a obter algum tipo de progressão de regime, a sociedade fique mais atenta. Não significa que o sujeito que está cumprindo pena ele deva sofrer 2 vezes uma penalidade. Mas como esses tipos de crime têm uma característica muito sensível, né, que possam ali acompanhar. Lógico, a lei tem uma série de mecanismos para proteger os direitos individuais. Imagina as pessoas que são absolvidas, tem que ter um absoluto sigilo. Há possibilidades de que o judiciário pode impor o sigilo para que, digamos, alguém que tem a presunção de inocência não possa ali ser exposta, né? E como em alguns lugares já houve, a mera exposição de alguém erroneamente pode ter provocado linchamentos. Então a gente tem que entender que de um lado a lei é importante, ela unifica cadastros, ela trabalha dados nesse banco, mas ela tem uma série de observações para atingir esse fim que você bem colocava, da sociedade se proteger mais, né? Ter mais
transparência e ter mais comunicação entre as autoridades, que eu acho que seja o principal intento. Agora a gente traz para esse assunto também um tema importante, porque para que a gente tenha o cadastro e o nome dessas pessoas incluídas nele, é importante que se faça a denúncia para que eles sejam investigados e condenados. Exato. Esses crimes ocorrem, os crimes contra a dignidade sexual, incrivelmente os que ocorrem contra vulneráveis, são menores de idade, são crimes muito difíceis por vezes de se descobrir. Porque o predador sexual, o acusado, o réu nesses casos, muitas vezes é uma pessoa da própria família. Então isso é o que se noticia. Então é sempre alguém de comportamento muito apaziguador, um tio, alguém que está ali no mesmo núcleo familiar. Mas os predadores em rede, esses que utilizam da dark web, esses que armazenam fotos de pedofilia, eles estão aí o tempo inteiro, às vezes com perfis na internet. E o cidadão que tiver acesso a esse tipo de coisa pode fazer a denúncia ao Ministério Público, né, às promotorias especializadas, pode fazer denúncia à Polícia Civil, que tem delegacias especializadas, e às vezes na denúncia de um crime cibernético pode se desencadear uma operação e desmontar uma rede de pedofilia, porque é importante esclarecer ao telespectador que, infelizmente, além das pessoas que praticam a pedofilia, existe um sistema que alimenta a pedofilia, que são as pessoas que compram esse material na internet. E não na internet pública, como a gente tem, mas na dark web, que é a internet suja, a deep web, como a gente chama, onde figuram perfis falsos e tudo mais. Mas há uma grande quantidade de imagens, de vídeos, coisas assim aterrorizantes. E isso precisa ser denunciado, porque a partir de um elemento que é preso, pode se desmantelar, inclusive, esquemas de natureza internacional. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, fico à disposição. Olha, o cadastro ele ainda não tem data para ser instalado, né? Para entrar em vigor. Mas aí a gente continua acompanhando, gente. E assim que a gente já souber, quando tudo começar a funcionar, a gente explica para vocês mais uma vez tudo bem direitinho. Tá certo? Então, ó, fica de olho. Se você é vítima de violência, entra em contato com as delegacias, procura Ministério Público, não se cala, porque esses criminosos, eles precisam pagar pelos crimes que cometeram. Eu volto com você, João. Glaucinha, e os crimes que serão listados para consulta, eu vou mostrar agora. Obrigado, Glaucinha, agradeço aí o nosso entrevistado. Coloca na tela, por favor, os crimes que serão listados para essa consulta que você pode fazer, uma consulta pública. Estupro, registro não autorizado da identidade sexual, estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Isso aqui, já assim que tudo estiver certo, tiver data já para você fazer a consulta, vai estar lá para você botar o nome da pessoa, o CPF também. Demorou para fazer isso, né? Demorou para fazer isso, para a gente saber com quem a gente está lidando. Você, principalmente mulher, eu falo, toma cuidado com quem você vai se relacionar, com quem você conversa na internet e principalmente quem você coloca dentro da sua casa. Agora, antes de se relacionar, você vai pegar o nome da pessoa, pega o CPF, ó, você vai consultar e vai ver se ele tem algum crime como esse. É assim que for, obviamente, implementada essa lei. Eu torço para que seja o mais breve possível e é claro que a gente vai trazer aqui na tela para vocês. Isso vai evitar com certeza, principalmente, estupro de crianças, já que acontece sempre dentro de casa.